Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Deus, nós queremos te agradecer por estarmos reunidos para estudar a sua palavra, Deus, para aprendermos da tua palavra. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de ti, Deus, e reconhecemos que sem ti nós não somos nada, nós não somos ninguém. Que teu Espírito Santo venha nos ensinar, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, Deus, nos dando discernimento da sua vontade, Deus, da sua palavra. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Repreende, Deus, toda a cilada do inimigo, todo o mal, todo o levante do maligno contra as nossas vidas, Deus, contra a nossa família, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos guiar, nos direcionar e que em nome de Jesus a gente amadureça, Deus, espiritualmente e cresça, meu Pai, na sua presença, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. Nós vamos fazer a leitura que está em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 25, que diz assim: Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê é esperança, porque o que alguém vê, como esperança? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo fala da nossa esperança da salvação, da ressurreição para a vida eterna, da redenção do nosso corpo, né, de termos um corpo glorificado, assim como Jesus teve. Então naquela época, né, os discípulos, os apóstolos, eles tinham convivido com Jesus e eles tinham acabado, né, de ter essa experiência de ver Jesus ressuscitado. E o próprio Jesus disse que voltaria para buscar sua igreja, né? Que nós também ressuscitaríamos. Então, eles tinham muito forte, muito claro na mente deles essa esperança da ressurreição dos mortos, essa esperança da vida eterna, essa esperança da salvação. E nós, como cristãos, né, que acreditamos na palavra de Deus, que acreditamos em Jesus Cristo, que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou, nós também temos essa esperança, a esperança da salvação. E na lição de hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a esperança, que é uma marca daqueles que são cristãos. E é justamente essa esperança que faz com que nós cristãos perseveremos. Os discípulos, os apóstolos daquela época, daquele tempo, eles passaram muitas perseguições, muitas aflições. O próprio apóstolo Paulo, que na verdade nem conheceu Jesus pessoalmente enquanto ele estava vivo, mas ele conheceu Jesus depois que ele já havia ressuscitado, porque Jesus apareceu para ele. É essa esperança que leva o crente a perseverar, né, a esperar, a confiar, a acreditar, né, que tem algo mais além do que essa vida simplesmente que nós vivemos. Então, desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. A esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. E o primeiro tópico da lição, ele diz assim: para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã. Então, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável, positiva e confiante que nós temos do futuro
de algo que nós não vimos, de algo que nós ainda não vivemos, porque é o futuro, mas nós temos essa expectativa positiva, né, de que algo bom vai acontecer. E Paulo descreve que a esperança do cristão, ela foi estabelecida por meio de Jesus Cristo, a esperança da glória e a nossa esperança. Porque da mesma maneira que Cristo ressuscitou dos mortos, ele prometeu que também nós ressuscitaríamos para a vida eterna e com o corpo glorificado da mesma maneira que ele ressuscitou. Então, do ponto de vista bíblico, nós podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Amém? O próximo subitem diz assim: a esperança nas cartas de Paulo. Então, o apóstolo Paulo foi um dos que falou muito, escreveu muito sobre esperança nas suas cartas apostólicas. E nessas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala diversas vezes e de diversas maneiras a respeito da esperança. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O próximo subitem diz assim: Deus, o autor da nossa esperança. Então, essa esperança que nós, como cristãos, temos é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. Porque aquelas pessoas que não nasceram de novo, elas não têm essa esperança, elas não têm essa expectativa, né? Então, é algo que não é natural, mas é sobrenatural e espiritual. Então, Deus, ele é o autor da nossa esperança. É o próprio Deus que nos garante. E nós, confiantes na palavra de Deus, né, no que está revelado na palavra de Deus, nós temos essa esperança. E por meio dessa viva esperança que nós temos, nós estamos prontos para suportar perseverantemente todas as dificuldades, todas as tribulações, todas as perseguições, todos os desafios que nós tivermos na nossa jornada ao céu. Como eu disse, os próprios apóstolos, né, os primeiros discípulos, e ainda hoje a gente sabe que existe muita perseguição, mas eles foram muito perseguidos. O próprio apóstolo Paulo, ele foi perseguido demais, ele sofreu muitas coisas, mas eles não desistiam. Por quê? Eles perseveravam, porque eles tinham essa esperança, né? A confiança deles estava na esperança da salvação, da ressurreição para a vida eterna. Então, assim, ele julgava que todas essas outras coisas, dificuldades, desafios que eles passavam, né, eram menores do que a realidade da salvação que aguardava por eles. E assim é conosco também, né? A gente tem que colocar os nossos olhos no futuro, né? Na nossa salvação, na vida eterna, porque é isso que vai nos manter animados, é isso que vai nos manter alegres e com esperança. Porque a gente sabe que nesse mundo a gente também tem aflições, a gente tem dificuldades, mas se a nossa esperança está em Cristo, então nós somos fortalecidos. Nós temos realmente esperança, motivos para alegrar, motivos para continuar e para não desistir. Amém? E ao longo de toda a história da igreja, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, a gente vê que a igreja nunca parou, a igreja nunca sucumbiu. Muito pelo contrário, a igreja ela sempre aumentou, superabundou, cresceu a quantidade de seguidores, de membros, e é essa expansão que a gente vê cada dia mais, cada vez que passa. E muitas vezes parece que as coisas estão ficando muito difíceis, mas o Senhor, né, ele renova as nossas forças, o Senhor, ele capacita a igreja dele, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo, amém? Então a igreja sempre prosperou e floresceu e sempre vai prosperar e vai florescer, porque o Senhor é conosco e nós temos essa confiança, essa convicção e essa esperança da salvação e da vida eterna. E o próximo tópico diz assim:
a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. Então, a história da criação se inicia com Deus, né? No livro de Gênesis, que fala sobre a história da criação, a gente percebe isso. Mas, infelizmente, nós sabemos que o pecado provocou uma desarmonia entre a criação e Deus. Então, Deus age para que tudo volte ao normal. Desde quando Adão pecou, Deus já tem um plano, né, de restauração, de reconciliação, de reequilibrar, né, todas as coisas para que tudo volte a ser harmônico, como ele criou no início, como ele fez. E a promessa que nós temos é de que vai ser melhor, né? E essa promessa de restauração, ela se originou ainda no Éden, com o descendente da mulher. Então, com a promessa do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E essa semente da mulher se revela hoje como sendo Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Próximo tópico, próximo subitem diz assim: a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Então, a doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos, é denominada de escatologia. Então, é a escatologia que estuda as coisas futuras, as promessas das coisas que ainda acontecerão. E a gente sabe que no mundo, muitas pessoas elas vivem com medo do futuro, com medo do que vai acontecer, do que possa acontecer, de como pode ser as coisas. Mas nós que somos cristãos, nós temos um consolo e uma alegria no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e o futuro glorioso que Deus descreveu que tem ali para nós, nós não precisamos ficar preocupados. Sabe, nós não precisamos ficar preocupados com nada, né? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive o nosso futuro, né? Ele está guardado, ele está protegido e o Senhor tem promessas maravilhosas para o futuro glorioso da igreja, né? Uma nova Jerusalém, uma cidade celestial, um lugar onde as pessoas não vão envelhecer, não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver nada das coisas ruins que existem no mundo de hoje. Então é uma realidade muito melhor do que a que nós vivemos hoje. Por isso que nós não temos medo do futuro, muito pelo contrário, nós desejamos esse futuro. Amém? E nós sabemos que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele é o Criador. E ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle do universo. Deus está no controle das nossas vidas. E por isso que nós não temos medo. É por isso que nós temos alegria, nós temos esperança, nós temos expectativa de que todas essas promessas de Deus, elas se cumprirão um dia. E o próximo subitem diz assim: por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua segunda volta. Então trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. E como ainda não alcançamos essa nossa promessa, como isso ainda não aconteceu, nós esperamos e nós ansiamos por isso, nós ansiamos que isso aconteça. E nós sabemos que o Senhor disse que Ele viria breve, então nós sabemos que está próximo, né? A vinda do Senhor está próxima e que quem prometeu é fiel para cumprir. E por isso que todos os nossos dias nós devemos estar preparados. Amém? E o próximo tópico diz assim: a esperança cristã como âncora da alma. A nossa esperança como âncora. Se a gente olha para o nosso mundo natural, o que é uma âncora? A âncora é uma peça de ferro muitíssimo pesada. Ela é grossa e tem uma corrente grossa e ela é lançada na água, lançada no mar para manter o navio ali parado. Então é um peso que segura o navio parado ali onde ele estiver. E aí o escritor aos Hebreus, ele descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme
durante a jornada com Cristo. Então ela representa o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Então, da mesma maneira que a âncora vai deixar o navio ali firme, parado, preso, seguro, a esperança é o que também nos dá essa segurança, é o que nos dá essa certeza, essa convicção, essa confiança, a esperança na ressurreição, na salvação, na vida eterna. Amém? E o próximo subitem diz assim: porque a esperança do crente é a melhor. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada à esperança dos ímpios, a esperança que o mundo tem de uma maneira geral. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano, está lá em Efésios 2:12. Então, dessa forma, trata-se de uma esperança vã, a que o mundo tem, a que os ímpios têm, né? Uma esperança sem Cristo. Então, existem diversas esperanças na cultura humana. Nós sabemos que sim, né? Algumas religiões, por exemplo, elas têm uma fé de uma história cíclica, né? Como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo do nascimento, da morte e da reencarnação. Então, as pessoas elas ficam vindo, vivem, morrem, voltam em outras formas, em outros corpos, né? Então, tem essa questão da reencarnação. Então, a esperança deles é essa. Tem outras pessoas também que buscam a sua esperança na astrologia, na quiromancia, em várias coisas. Outras pessoas, elas colocam a sua esperança na política. Elas colocam a sua esperança em uma revolução, né, em algo que vai vir, que vai acontecer, que vai mudar. Então, assim, em ilusões, coisas que nunca aconteceram, né, que pessoas já até tentaram fazer essas revoluções e que não deram certo, que não foram coisas boas. Então, nós podemos dizer que toda esperança fora de Cristo, ela é vazia, né, ela é sem sentido. Já a esperança em Cristo, ela é segura, consoladora e com propósito. O próximo tópico diz assim: mantendo firme a esperança. Então, com base no Novo Testamento, que nós acreditamos em tudo que está escrito nele, nós afirmamos que a segunda vinda de Jesus Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter a sua esperança. E isso requer de nós que a gente esteja preparado. O próprio Jesus, ele várias vezes, ele falou parábolas a respeito disso, né, de que nós teremos que estar preparados para a segunda vinda do Filho do Homem, para quando o Filho do Homem voltar, né, que ele viria como ladrão. Então nós, como o noivo que não avisa a hora que vem, então nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados, porque a gente não sabe quando é que Jesus volta para buscar a sua igreja. E se ele voltar e nós ainda estivermos vivos, nós cremos que nós teremos um corpo transformado, um corpo glorificado. Mas se nós já estivermos mortos, nós cremos também, segundo a palavra de Deus, que nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Então nós devemos estar em prontidão, aguardando o dia que o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. A gente não sabe nem o dia, a gente não sabe a hora, mas nós precisamos manter firmes e viva essa nossa esperança, porque é essa esperança que nos dá perseverança, é essa esperança que alimenta a nossa fé, é essa esperança que nos motiva, né, a pregar o evangelho para outras pessoas, para que mais vidas possam conhecer Jesus, para que mais pessoas possam alcançar a salvação. E eu vou ler a conclusão que diz assim: lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. E eu acho que é justamente isso aqui que a gente precisa entender, né?
que essa vida aqui, ela é uma parte de algo muito maior, né? Aqui é passageiro, é provisório. Tudo que a gente vive aqui, tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente passa nessa vida é um período, é um tempo, né? E é um tempo curto de uma eternidade que nós vamos passar ao lado de Deus, na presença do Senhor, na Nova Jerusalém, num lugar glorioso, maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Então é essa esperança que nos dá alegria. É essa esperança que nos mantém firmes para enfrentar todas as tribulações, todas as dificuldades que nós sabemos que são muitas, né? Quantos dos irmãos, né, já passaram por coisas tão difíceis, tão pesadas e estão firmes por causa da esperança na salvação. Então que a gente nunca perca essa esperança, que a gente não deixe o inimigo roubar essa certeza, essa convicção das nossas vidas, do nosso coração, que a nossa convicção, a nossa esperança esteja sempre em Cristo Jesus, né? Que o Senhor, Ele é conosco, que o Senhor, Ele nos abençoa, que o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa sozinhos aqui, imagine na eternidade. Amém? E essa é a lição de hoje, até a próxima aula em nome de Jesus.